Curte, compartilham e comentam, deixa o like e ative o sininho. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou estar me apresentando aqui, né? Comecei a gravar vídeo esses dias para proclamar, levar a palavra do amor de Cristo aos quatro cantos, né? Assim para cumprir o chamado que Ele tem na nossa vida. Eu vou estar me apresentando para os irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que receber esse vídeo, que vocês possam meditar no testemunho de vida que eu vou deixar aí para vocês, que vocês possam acolher nossa família também aí do outro lado da telinha, está orando por nós, pedindo para que Deus continue nos abençoando e que venha a ser feita a vontade dele nas nossas vidas, né? Meu nome é Beatriz, eu tenho 25 anos, sou moradora aqui de Jaú, do estado de São Paulo. Eu creio e tenho fé que esse vídeo vai alcançar muitas almas, né? Que vai chegar muito longe, porque eu creio que é a vontade do Senhor Jesus e não a minha, de dar o meu testemunho de vida, amém? Meus irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, com vocês, para não ficar um vídeo muito longo, para que todos possam assistir e compreender o que o Senhor quer falar conosco, né? Então eu vou começar meu testemunho de vida desde que eu era criança. Eu nasci numa cidade aqui perto de Jaú, né? Morava lá com os meus pais, a minha mãe. Eu nasci em Perdeneiras. Nasci em Perdeneiras, aqui do ladinho de Jaú. Morava lá, né? Meus pais, com a minha mãe, meu pai. E assim, a gente veio numa família assim bem complicada, sabe? Não vou julgar eles jamais, eu converso com eles hoje, tenho contato com eles. Só que a gente passou bem apertado. Tipo assim, nós somos em 8 irmãos, mas nós conhecemos mesmo somente 7. Só que nós conviveu só entre 4 em 6 irmãos. Que foram os 4 do meu pai contando comigo e as outras 2 da minha mãe do outro casamento. E lá em Perdeneiras, meu pai começou... Ele trabalhava com induzido de peça de caminhão, trator, então até que ganhava bem. Só que daí o maldito vício, né, entrou no nosso lar, começou a destruir nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Tinha eu e meu outro irmão. E aí meu pai se entregou pro vício, começou naquela bebedeira, começou a faltar as coisas em casa. A minha mãe, assim, mulher simples, né, de muito pouco estudo. Também não tinha como trabalhar, porque tinha eu e meu irmão. E então aí começou a faltar as coisas em casa. Primeiro foi que não conseguia pagar aluguel, aí vivia sendo despejado. Era despejada, aí um acolhia, depois arrumava uma casa, e aí não conseguia pagar aluguel, aí entrou as traição, né? Meu pai com a minha mãe traindo ela. E quando ele conseguia alimento, Aí ele comprava alimentos, tudo, aí bebia, sabe? Só que daí, não sei o que dava na cabeça dele, que ele jogava tudo alimento pra rua, assim, sabe? Arroz, feijão. Não era ele, né? E sim o inimigo se apossando da vida dele. E a gente acabava que ficava sem alimento. E aí a gente ganhou uma casa da CDHU. Nós ganhamos uma casinha da CDHU lá em Perdineiras, acho que foi na época de 2003, 2004, no bairro C5. Aí achou que dali em diante nossa vida ia mudar, né? Mas aí foi só piorando, foi piorando cada dia mais. Aí minha mãe falou, mudou na casa, acho que ela namorou um mês, acho que ela namorou, não vou lembrar com certeza, mas acho que não passou de um ano que nós morou nessa casa aí. Se acho que durou 3 meses, foi muito, porque eu não tenho muita lembrança dessa casa.
E aí minha mãe falou, a gente vai se separar, vou vender a casa. Naquela época, eles venderam a casa por R$ 1.500. Por R$ 1.500, uma casinha da CDHU. Aí vendeu a casa, e aí o dono que comprou precisava mudar na casa, né? A gente tinha que sair. Aí começou a luta. Pra onde que nós vai agora? É pra você ver que o juízo deles não era muito certo, porque vendeu a casa, não arrumou casa, foi gastar. Ainda eu lembro que ela comprou um tênis pra mim, aquele tênis da Sandy, uma sandália pro meu irmão da Seninha, que era aquela de luzinha, mas não arrumou a casa. Aí esse dono que comprou a casa precisava se mudar. Aí o que que nós fez para nós não ir para a rua? Umas 10 casas para baixo, minha mãe invadiu essa casa. Isso eu acho que eu tinha uns 4, não, uns 6 anos, 7 anos. É, mais ou menos essa idade aí. Aí nós invadiu essa casa, a casa não tinha luz e tal. E aí depois, lógico, o dono apareceu, né? Também tirou a gente de lá. E aí a gente ficava na casa de um, na casa de outro, dependendo do alimento de um, dependendo do alimento de outro. Até que meu avô, minha família aqui de Jaú, parente do meu pai, ajudou lá a arrumar uma casa no Maria Helena. Só que nisso meu pai já estava desandado com a bebida, né? E assim, eu lembro até que tinha uma senhorinha que, quando nós não tinha comida em casa, nós ia ter que comer na casa dela, a dona Ione. E assim, eu lembro que ela gostava de fazer comida com bastante tempero, né? Só que eu não gostava, assim, porque a comida da minha mãe, ela ponhava um dentinho assim só de alho, e até hoje é assim. Então, aí você imagina, você comer a comida com um dentinho só de alho e depois comer comida com bastante alho, porque ela gostava de temperar bastante a comida mesmo. E aí eu ficava triste quando eu tinha que ir na casa dela para comer o alimento dela, né? Por causa que era muito assim, saborosa de alho. E eu, quando eu não ia na casa dessa senhorinha, né, que também é parente, sogra do irmão da minha mãe, quando a gente não ia na casa dela, a gente ia na casa da minha tia, né? Morava umas 8, 10 casas pra cima, na mesma rua, se alimentar. E assim, eu vivi muito tempo, assim, muitas coisas difíceis, passei muita coisa difícil para uma criança enfrentar. E eu lembro, assim, cada detalhe, sabe? Eu lembro até de você ver, para vocês verem, que eu lembro até desse detalhe aí da comida da senhora Ione, que, né, ela gostava de fazer bastante tempero com a comida. Então, nós, assim, era umas crianças sofridas, sabe? Vivia com a água cortada, força cortada. Aí minha família arrumou a casa lá no Maria Helena. Aí minha mãe, ela sempre pedia pra mim ir na minha tia, né, buscar as coisas. Ah, vai lá, tá faltando. Era num outro bairro. Ah, vai lá, tá faltando um pó de café. Tá faltando alguma coisa. Vai lá buscar. E eu morria de medo. Porque tinha um velho barbudo que eu passava de bicicletinha, ele ficava me olhando. Eu morria de medo daquele senhor mexer comigo, né? E eu falava, mãe, eu tenho medo daquele senhor. E ela, mas você tem que ir lá, você tem que ir lá. Fazia eu ir buscar as coisas. E eu morrendo de medo, mas eu ia. Aí até que eu comecei a ficar uma criança triste, sabe? Bem triste mesmo. Aí quando eu ia assim por esse caminho buscar as coisas lá na casa da minha tia, eu tinha vontade de me jogar debaixo de um caminhão. Eu via caminhão assim, eu ficava com vontade de me jogar debaixo do caminhão. E assim, hoje eu lembro desse testemunho, foi revelado na igreja. E assim, era sempre a mão de Deus me guiando, me protegendo, tendo misericórdia de mim. Com a graça de Deus eu não fiz isso, né? Porque você vê, a gente é criança, né? E eu acho que eu não tinha nem 10 anos, e ainda quando a gente tem ainda uma certa idade, fala que a criança é anjo, né, do Senhor. Mas eu tinha esse desejo, porque assim, eu tinha muito medo e eu ficava revoltada porque faltava as coisas em casa. Às vezes não tinha alimento, aí chegava final de semana meu pai brigando com a minha mãe, polícia e polícia na porta de casa, e a falta de alimento, e ter que ficar indo na casa de um, na casa de outro comendo. E isso assim foi me entristecendo bastante, né? E aí antes de toda essa história que eu esqueci, né, de contar, a gente estava aqui em Jaú, a gente morava num comodinho da casa do meu tio Darcy.
A gente era tudo pequenininho, acho que daí nessa época nós tinha uns 4 aninhos. É que eu tenho até a foto, eu tenho a foto do dia que foi me batizar. Aí passava uma mulher na rua pra vender pão. E aí ela disse que tinha morrido de dó de mim, porque eu ficava assim, só de calcinha mesmo, bem menininha, assim, só de calcinha, cabelão assim. E com fome, e disse que eu era muito magrinha, magrinha que dava medo, os ossinhos assim chegava a doer. Aí ela falava, né? Aí até que ela foi, aí ela passava na rua lá pra vender as coisas, ela levava as coisas pra mim, dava as coisas pra mim, até que chegou um dia que ela perguntou pra minha mãe, né, se minha mãe não queria deixar ela ser minha madrinha e tal. Aí minha mãe aceitou. Aí ela chama Laurencina. Aí ela começou a me levar pra casa dela, aí ela cuidava melhor de mim, me dava roupa, alimento. Aí começou a mudar a história, né? Eu lembro assim que tem uma semelhança, assim, que eu gostava muito de leite, do leite que ela fazia, que era aquele leite com kiwi, aquele lá, Wiki. rosa. E eu tenho essa semelhança, essa lembrança aí que eu tomava as mamadeironas na casa dela. Aí, tipo assim, ela me dava bastante coisa. E teve uma vez que ela foi final de ano, foi o Papai Noel lá dar presente pra mim. Sabe, foi uns dias bem alegres, assim, contente. E aí foi passando o tempo. E eu ficava mais, aí comecei a ficar mais com essa minha madrinha do que com a minha mãe. E aí minha madrinha chegou nela e perguntou se ela não queria passar a guarda dela, a minha guarda para ela, se ela não queria me doar, né? Minha madrinha aceitava adotar eu. A minha mãe foi e passou de boa, assim, sabe? Aí meu pai, aí, só que assim, tudo assim, por baixo dos panos. Mas meu pai sabia tudo, porque meu pai morava com a minha mãe, que eu ficava nessa minha madrinha aí. Só que assim, não sabia que ela tinha passado a guarda, né? Aí começou a briguaiada no meu pai arrumar advogado, que aqui em Jaú ele não era tão ruim, assim, não bebia tanto, assim. Aí começou a briga, meu pai arrumar advogado pra brigar na justiça, pra pegar minha guarda de volta. E assim, minha avó tinha casa fixa, tudo, né? E aí não sei se minha avó também se comprometeu em ajudar, mas eles falam que ajudou também. Aí teve audiência e tudo no fórum para brigando, meu pai brigando para pegar a minha guarda de volta. E assim, irmãos, aí eu ficava, aí depois aí passou um tempo, eu fiquei moça aí com uns 12, 13 anos. Falei, por que que você não deixou eu lá, né? Só que eles eram católicos. E assim, Deus ele sabe, né? Jesus Cristo ele sabe o começo, o início, o começo, o meio e o fim. Então, eu creio hoje, eu consigo entender tudo isso que eu passei. Não foi assim para minha tristeza, para minha derrota, mas sim para hoje eu reconhecer que quem sempre esteve comigo foi Jesus Cristo. Se hoje eu estou aqui foi pela graça do Senhor. Eu costumo dizer que assim, hoje quem me criou, quem foi o meu pai e a minha mãe foi o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque ele nos livrou de cada, assim, cada cilada, essa vontade, esse desejo que eu tinha de me jogar debaixo de um caminhão quando criança. Eu não sei se vai chegar a bastantes pessoas. Eu gostaria que esse vídeo chegasse, né? Eu não sei esse pastor da onde ele era que ele revelou, né? Para que ele também ele possa lembrar, né? Ter essa lembrança aí, saber e testificar nesse testemunho de que Deus é muito na vida dele, que ele é muito usado por Deus. Porque assim, eu lembro que eu não comentava com ninguém, porque eu ficava pensando, se eu comentar com alguém, talvez a minha mãe ou ela vai me bater, ou ela vai me prender mais ainda dentro de casa. Que assim, eu gostava de ficar na rua, mas assim, na calçada de casa, brincando com as amiguinhas ali na área próximo. Mas não a distância que eu tinha aqui. Mas glória a Deus, graças a Deus passou. Eu hoje tô uma moça que forte, guerreira, batalhadeira. Não terminei os estudos, mas assim, não posso culpar meus pais. Mas assim, minha família nunca foi estruturada, né? Aquela família que, vamos criar essas crianças, vamos, né? A escola é pública, assim. Mas como faltava muito alimento em casa, eu não tinha muita vontade, desejo nenhum de estudar. Aí fui ficando moça, e aí assim,
eu via muita desigualdade, sabe? Eu via as menininhas assim da minha idade, tudo com roupinha bonitinha. Isso já com meus 12 anos. Tudo assim, bem arrumadinha, bem vestidinha, e eu não tinha nada disso. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. E aí, pra me livrar, assim, da minha mãe, né? Aí depois minha mãe já separou do meu pai também. Separou, acho que nós tínhamos 9, 10, 11, uns 10 anos, 9 anos. E aí eu falei, vou fazer um jeito de me livrar da minha mãe, vou arrumar um namorado, vou casar, vou embora. E aí também só tolei a cara mal uma vez, mas graças a Deus me recuperei. Aí eu tive minha filha Sofia, né? E o pai dela também, era só por Deus vivia preso. Aí eu falei, ah, não, chega, Jesus, ele não quer mudança, eu vou mudar eu. E Deus me livrou também, quando ela foi para nascer, Deus me livrou de entrar em depressão pós-parto, porque ele não estava presente, né? Eu só chorava, eu achava que eu não ia dar conta de criar a minha filha, que eu não ia conseguir ser forte o suficiente. Aí eu pensava, eu vou deixar ela aqui, vou embora, porque eu não vou conseguir criar ela. Vai lá, pega 6 pãozinhos. Então, meus irmãos, o padeiro passou aí na porta e meu esposo pegar o pão. Então, aí com 12 anos eu conheci o pai da Sofia, saí de casa. Só que eu não cheguei a casar com ele no papel. Eu convivi com ele, ele foi preso, eu tava grávida de. Aí se conheceu em 2012, acho. É, em 2012, em agosto. E aí ele foi preso, eu tava grávida de 3 meses. Aí ele saiu da cadeia, ela tava com 4 anos. A gente não chegou a se casar. Aí ele saiu, eu vi que ele não queria mudar. Eu falei, ah, não, senhor, eu não aguento mais sofrer essa vida de fazer porta de cadeia, já não é mais pra mim. Tinha noite que assim eu ia lá e vai andava. Eu chegava a chorar de sono, sabe? Eu queria estar na minha cama, desejando a minha cama, a minha casa, quentinha. Eu lá na porta, esperando, sabe? Aquele frio, eu chorava. Falei, ah, não. Aí eu acordei e falei, não, senhor, não é pra mim. Aí passou um tempo, fiquei sozinha. Aí depois eu conheci o David. Aí nos acertamos, um moço bom, trabalhador, pai dos meus bebezão. Aí como a Sofia também era novinha, a Sofia pegou um amor muito assim, grande por ele, né? Até hoje então a Sofia chama ele de pai. E aí a gente tivemos o Henry, e aí né, ficou 5 anos, foi 5 anos, né? Aí né, ficou 5 anos, né, sem se casar, sem. Só amigado, assim, junto, morando junto. Aí, final do ano passado de 2022, né, casou no civil. Aí, como a gente tava apertado, assim, com conta, a gente não conseguiu ainda fazer nenhuma festa. Mas pra gente poder se batizar, tomar a ceia, voltar pra casa do Senhor, né? Fazer conforme manda o Senhor, os mandamentos dele, a gente oficializou no civil, tudo certinho. Aí a gente foi almoçar num restaurante, né, pra mim não voltar pra casa. Pra mim não voltar pra casa e fazer arroz e linguiça. Aí nós casou lá e foi no restaurante. E foi bem, foi bom. E aí o David logo depois em seguida se batizou. E, né, casou em dezembro, em fevereiro ele se batizou. E eu me batizei em março, em junho. Não, em abril. Eu me batizei em abril. E aí a gente está firme fazendo a obra do Senhor, porque a gente sabe, né, que a gente que é teimoso, o ser humano é teimoso. Mas a gente sabe quando a gente é chamado, é escolhido desde o ventre das nossas mães, né? Então, ainda depois de criança, eu ainda decidi, assim, passou aquela ventania, passou,
Só que assim, aí depois que eu fui ficando mocinha, aí eu fui querer me soltar, né? Se desprender da minha mãe. E assim, aí acabei padecendo mais um pouquinho, mas graças a Deus, Deus me perdoou. Eu comecei a entender as coisas com 20 anos. Foi quando eu conheci o meu esposo David, né? Então, dos 12 até meus 18, depois que eu fiquei moça, ainda fiquei padecendo por aí sim, viu? Aí não dava certo morar mais com a minha mãe, ela brigava comigo, porque eu também, vamos dizer, eu não fazia conforme ela queria o serviço da casa. Ela queria que eu fizesse da maneira dela, mas eu tinha a minha maneira de limpar. Aí ela me mandou embora. E aí eu fui lá pra casa da minha avó, que tinha 2 comodinhos. Aí, graças a Deus, foi tão feliz, assim, foi minha primeira casinha, minha e da Sofia. E eu lembro que eu fui buscar ela na escola, eu falei, Sofia, tem uma novidade pra te contar. Ela, o quê? Aí eu falei assim, a mãe arrumou uma casa pra nós, só eu e você vai morar na casa agora. Agora a mãe tem uma cozinha só pra mim e um quarto só pra nós duas. Era 2 cômodos. Ela ficou tão feliz, sabe? E aí eu recebia um benefício lá do pai dela. Aí eu também, aí eu fui morar nesses 2 cômodos, apareceu um nenenzinho pra mim cuidar. Aí eu cuidava. Então, assim, eu tinha um prazer tão grande de ir no supermercado, fazer compra, enchia, assim, a geladeira, que era só eu e a Sofia. Enchia a geladeira das coisinhas que ela gostava. E, nossa, foi muito gratificante. E nisso eu tinha 20 anos já. E aí, quando eu conheci o David, aí foi como que eu comecei a ter entendimento, sabe? O sentido da vida. Fui amadurecendo, para honra e glória do Senhor. Mas a gente já sabia, né, que Deus, quando Deus tem um chamado para a sua vida, você sabe, só que a gente tema, aí Deus vai apertando, vai amassando o barro, vai moldando, e para honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, uma mulher forte, e peço para que Ele sempre me dê entendimento, discernimento, sabedoria, que eu possa lidar com os problemas da vida, que não seja eu, mas sim o Espírito Santo de Deus, que Ele venha me usar para levar a palavra dEle, né? O amor dEle. E esse testemunho, irmãos, não é para me vitimizar, porque a gente sabe que a gente tem que dar o testemunho de vida, né? E eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou. E hoje, para a honra e glória dele, eu estou aqui testificando, né? Tudo que ele tem feito na minha vida, na minha família. Glória a Deus. E eu, que nem eu falei, eu não estudei. Eu estudei até a 6ª série. Só que às vezes, assim, eu fico meio surpreendida, sabe? Que eu tenho uma sabedoria, assim, às vezes, que eu fico, nossa senhora, não estudei, mas assim, pouca coisa eu sei, sabe? Mas eu sou bem grata a Deus por isso. Esses dias aí teve a prova do CEJA, eu fui fazer, porque é importante a gente ter o estudo, né? Para uma faculdade, um curso futuramente, então é importante. Para quem tem a oportunidade de estudar, que volte, né? E eu tô muito feliz e assim, e quando eu saí da casa da minha mãe, que eu fui pros 2 comodinhos na minha avó, eu pedi pro Senhor, falei, Senhor, não permita que eu volte nunca mais morar com a minha mãe, porque assim, nós duas se dá bem, mas assim, uma de cada canto, né? Que ela gosta de um jeito, o serviço da casa, e eu te gosto de outro. E a gente sabe que depois que a gente casa e volta para casa de mãe já não é mais a mesma coisa, né? E Deus foi tão bom e misericordioso que assim, eu tive que sair dos 2 cômodos da minha avó, que eu conheci o David, minha avó não aceitava. Aí a gente foi morar em 2 comodinhos, fomos morar em 2 comodinhos, aí não deu certo, fiquei grávida do Henry. E aí não deu certo os 2 comodinhos lá, porque estavam falando, sabe, da nossa vida, se intrometendo. Eu falei, ah, não. Aí arrumou uma casa no Vila Maria, David arrumou um serviço, aí né, ficou quase 2 anos ali. E aí, para honra e glória do Senhor, essa casa hoje que eu tô aqui debaixo dessa casa,
Essa casa é própria, graças a Deus. Deus nos honrou, abençoou a nossa família com esse lar. Então, meus irmãos, que vocês verem esse testemunho, que vocês passem para frente e compartilhem, né? Eu creio que Deus tem obras nas nossas vidas e que isso é o começo de uma nova vida para nós, né? E eu creio sim que a vontade dele vai ser feita. Eu vou testificar tudo que Deus fez para mim, para minha família, e que o amor dele venha a ser espalhado nos 4 cantos deste país, dessa terra, né? E que nós possamos cada dia mais nos afirmar com o Senhor, porque a volta dele tá em breve, né? Logo a volta dele tá chegando. E não vamos ficar desapercebido, não. Vamos nos colocar na posição a qual ele nos chamou. Que você possa também testemunhar, né? Porque o mundo precisa para que, através do testemunho, as pessoas venham crer no Senhor, né? Ver o quão grande e maravilhoso é nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu deixo esta mensagem, meu testemunho de vida. Curta, compartilha, manda para os seus amigos, né? E vamos esperar com paciência no Senhor que a vontade dele seja feita. Mas também, se vocês não quiserem compartilhar, amém, meus irmãos. A vontade de Cristo eu estou fazendo, que é testificar o testemunho da minha vida, tá bom? Amém. Uma noite abençoada a todos. A paz do Senhor.